Questão 78 do Enem 2010 envolvendo o que nós chamamos de blindagem eletrostática. O enunciado diz que duas meninas compraram caixas para poder guardar os seus materiais. Uma comprou caixa de madeira e a outra comprou uma caixa de metal. As duas guardaram seus celulares dentro das caixas. Ao final do dia, uma percebeu que o celular tocava, enquanto que os amigos da outra menina percebeu que o seu celular dava fora da área de cobertura, mesmo ela tendo a certeza que deixou o celular ligado. Então, para explicar esta situação, como é que um físico explica o fato de um dos celulares, mesmo estando ligado, não recebeu ligações? Bom, esta explicação é baseada no que nós chamamos de blindagem eletrostática, fato que nós discutimos em nossa aula de eletrostática. Então, quando a gente tem a seguinte situação, vamos imaginar uma caixa metálica, não existe nenhum campo externo aplicado a esta caixa e esta caixa está inicialmente neutra. Isto quer dizer que o número de partículas negativas é igual ao número de partículas positivas. Mesmo que você eletrizasse esta caixa condutora, as cargas elétricas iam se distribuir na superfície externa e ainda assim o campo elétrico aqui no interior continuaria sendo zero. Como não existe carga no interior, a carga no interior é igual a zero, nós dizemos que o campo elétrico no interior também vai ser igual a zero. No entanto, o caso do celular não se refere a este aqui, que é sem campo externo. O caso do celular contado neste problema é este caso daqui, que nós temos uma caixa metálica que está inicialmente neutra. Vamos então aplicar um campo elétrico externo. Esse campo elétrico externo se refere às ondas eletromagnéticas que se propagam o sinal de celular, de tal maneira que essas ondas eletromagnéticas vão provocar uma polarização na caixa. As partículas negativas vão sempre se deslocar para a região de maior potencial, ou seja, as partículas positivas vão se deslocar contrário ao campo elétrico. Então, na direção contrária a que está indicando o campo elétrico, as partículas negativas vão se concentrar nesta região, fazendo com que uma determinada extremidade funcione como se fosse um polo negativo e a outra extremidade como um polo positivo. Tá? Isso aqui falando para um campo elétrico constante. Mesmo nesta situação, as cargas vão se reordenar de tal maneira que o campo elétrico no interior vai continuar sendo zero. Então, como não vai existir carga elétrica no interior, o campo elétrico no interior, mesmo quando há aplicação de campo elétrico externo, continua sendo zero. Então, numa situação sem campo externo ou com campo externo, nunca haverá carga elétrica no interior de uma caixa metálica e, consequentemente, o campo elétrico no interior será sempre nulo. E é por esta razão que, se você colocar um celular dentro de uma caixa metálica, ele não deve tocar. E a este fenômeno nós chamamos de blindagem eletrostática. Sabendo disso, você consegue responder rapidamente qual das alternativas é a alternativa correta. Então, o físico deveria afirmar que o material da caixa cujo telefone celular não recebeu as ligações já conversamos aqui, só pode ser uma caixa metálica. Então, letra A de madeira está fora, letra B metal e letra E também de madeira está fora. Então, tem que ser metal. Metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Bom, depois dessa explicação, você não marcaria outra alternativa que não a letra B. Letra C, metal. O telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia. É verdade que o metal reflete parte da radiação, mas não reflete todo tipo de radiação. Por isso a letra C é uma alternativa falsa. E o D, metal e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior. A área lateral não interfere na blindagem eletrostática. Tá? Então, não é o fato da área ser maior ou menor que vai fazer com que o celular toque ou não. Mesmo uma caixa de madeira muito espessa, o campo elétrico vai conseguir penetrar e o celular vai tocar. Então, é metal por causa da blindagem eletrostática, motivo esse que eu discuti aqui
e discutir também na nossa aula. Beleza? Então, vamos à próxima questão.